Nós vamos abordar hoje um tema para nos ajudar nesse processo, tornando ele mais natural, mais prazeroso e de maior troca. Então, surgiram algumas dúvidas nesse processo de alfabetização. Qual o melhor momento para a alfabetização? Como lidar com os erros, né? O que fazer nesse momento? Então, para isso, nós temos aqui hoje 3 especialistas que falarão desse assunto com maior propriedade, nos dará dicas. Então, gostaria de cumprimentar Andréia Caran de Oliveira, nossa psicóloga e orientadora educacional da Escola Meu Castelinho. Boa noite. Laís Rosane, nossa pedagoga e coordenadora pedagógica. Boa noite, Lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thalita. E Thaís Ciboto, fonoaudióloga e professora na USP, que acompanha os nossos alunos, nos feedbacka, nos auxilia nesse momento e também vai contribuir nessa noite. Boa noite, gente. Prazer estar com vocês. Obrigada pela participação, meninas. Hoje nós vamos falar, então, do desenvolvimento da linguagem escrita, a tão temida alfabetização, mas que para a gente no Castelinho é um prazer, é uma diversão, como vocês vão poder perceber ao longo desta conversa. Gostaria de convidar todo mundo que está em casa para participar junto com a gente. Nós vamos abrir o chat para perguntas, então eu vou receber essas perguntas ao longo da conversa e no final nós vamos abrir para as meninas e elas vão responder a todas assim que finalizarmos a nossa pauta. Então, uma boa conversa a todos, boa noite, sejam bem-vindos. Obrigada, Thalita. Bom, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui hoje para conversar um pouquinho. Nós fizemos uma apresentação para vocês sobre o desenvolvimento da linguagem escrita, né? É super importante a gente trazer esse tema para vocês, porque essa é uma preocupação de muitos pais, né? Então, será que é o momento de alfabetizar, né? Qual é o momento correto de alfabetizar? E para a gente, assim, é muito importante deixar muito claro, a gente sempre precisa pensar numa concepção de infância, né? No Meu Castelinho, nós acreditamos que o período da infância é um período muito precioso, né? Então, é o período em que as crianças mais desenvolvem competências que são estruturantes para diversas aprendizagens que elas terão, não só na infância, mas no decorrer da vida, né? Então, nós acreditamos nisso, pautados em diversos conhecimentos, né? Da área da psicologia, da área da fonoaudiologia, das neurociências, né? Que vem comprovando cada vez mais a importância de algumas experiências para que as crianças possam desenvolver estruturas compatíveis com esse processo de aprendizagem e desenvolvimento. Né? Nós acreditamos que a comunicação, né, que a linguagem, ela faz parte do dia das crianças, né? Faz parte da vida das crianças. Né? As crianças aprendem a se comunicar verbalmente desde muito cedo, né? E a partir daí elas vão também entrando em contato com outros tipos de linguagem. Né? Então, a linguagem do corpo, a lógica, né? A linguagem matemática, que está em todo lugar, nas relações entre os objetos, né? Então, assim, isso acontece na vida da criança, né? Ela entra no elevador, ela tem lá uma linguagem ali para ela apertar o botão de onde está a casa dela, né? Ou seja, nós acreditamos que a linguagem escrita faz parte da vida da criança. Isso não quer dizer que nós acreditamos que a criança possa ser alfabetizada desde cedo. Né? Então, isso é muito diferente. Né? Então, a gente está aqui para falar um pouquinho como as famílias podem ajudar as crianças a desenvolver a linguagem escrita de uma forma natural, de uma forma saudável, né? Porque o mais importante é que as crianças estejam
motivadas com o aprendizado. Isso é fundamental, né? Então, quando a gente se questiona, será que é o momento? Será que esse é o momento ideal para o meu filho, né? Para o contexto do meu filho? Isso é essencial em qualquer coisa que a gente vá propor para a criança, né? Para que a criança possa, para que aquilo seja algo, que a criança sinta-se envolvida, que a criança sinta-se motivada, né? E que ela possa, de fato, se engajar num processo de aprendizagem onde ela é ativa, ela é protagonista do processo, né? É claro que, e existem muitas escolas que fazem isso, né? Que propõem uma alfabetização mecânica para as crianças a partir de 4 anos, né? E aí, o que acontece com as outras competências, né? O que acontece com as outras habilidades que essas crianças precisam desenvolver e que são fundantes para um processo de desenvolvimento da base alfabética, do letramento, né? Então, nós acreditamos que é importante sempre que a criança perceba, e ela vai perceber, né? De forma natural ela vai perceber, que a linguagem escrita faz parte da vida. E ela, dependendo de como os adultos lidam com isso, né? Ou seja, com as metas de aprendizagem, o processo de aprendizagem, tudo isso vai influenciar diretamente no engajamento da criança, em como a criança vai estar se desenvolvendo nesse aspecto. Deixa eu passar aqui o próximo. Isso é muito importante, Andréia, porque aqui no meu castelinho é importante a gente dizer que a linguagem escrita, que é o caso do que nós estamos conversando agora, ela é uma das linguagens, né? Não existe um ano em que nós, no Castelinho, paramos para desenvolver a linguagem escrita, para alfabetizar a criança, né? Não existe um ano para isso. É claro que as crianças, entre 4 e 5 anos, se mostram mais envolvidas, querem saber, curiosas, né? Então, a linguagem escrita acaba fazendo parte do cotidiano o maior número das crianças de 4 a 5 anos. Mas não existe um ano para isso. Por quê? Porque a gente acredita que a descoberta da linguagem escrita, né, ela não acontece como um processo natural. Não é natural. A criança não, de repente, aprende a ler e escrever, né? É algo complexo, depende de várias estruturas. É a decifração de um código. Então, ela não acontece naturalmente. E para que ela aconteça com qualidade, para que a criança chegue um momento em que ela esteja preparada, porque ela descobriu o poder dela, descobriu a função da comunicação escrita, ela precisa ter outras estruturas e habilidades desenvolvidas, né? E são habilidades que acontecem, que dentro do meu castelinho e no cotidiano familiar, acontece sim, naturalmente. Essas estruturas acontecem. E existem propostas elaboradas, né? Propostas pensadas, elaboradas, planejadas, para que esse desenvolvimento aconteça de maneira significativa para as crianças, né? Então, qual que é o papel da escola, né? O papel da escola é oportunizar, oferecer a oportunidade da criança vivenciar e se desenvolver em todas as linguagens. Isso acontece desde as crianças de berçário até as crianças de verde, crianças de 5 anos. Porque a gente acredita que todas as linguagens no decorrer da educação infantil são importantes. Então, a criança de 4 a 5 anos, ela tem um envolvimento maior com a linguagem escrita? Tem. Estão curiosas, montam letras, perguntam o que escreveram, né? Porém, ela não é a única linguagem desenvolvida com essa idade, né? A gente acredita que artes, as atividades de movimento, todas as outras linguagens são tão importantes quanto. Então, realmente, André, existem escolas que, quando a criança está com 5 anos, né, colocam na balança as atividades relacionadas à linguagem escrita com um peso maior. Não é o que acontece no meu castelinho. Sim, se trabalham com a linguagem escrita, se mostram curiosas, a gente propõe atividades relacionadas a esse tipo de linguagem em função da demanda, em função da criança estar curiosa, da criança perguntar, da criança começar a entender essa função, né? Mas ela não deixa de fazer outras atividades que são tão importantes quanto as atividades de alfabetização. Tá? Sim. É interessante também a gente pensar nesse sentido
que a linguagem escrita, ela é uma evolução dentro das várias formas de expressão da criança. Então, primeiro, ela começa se expressando de forma não verbal, quando ainda não consegue usar palavras. Depois, ela vai começando a inserir palavras, e depois de palavras, frases. E aí, depois, ela vai compondo com todos esses elementos que a Laís coloca, a linguagem do corpo, a linguagem das artes, a linguagem do movimento. Ela vai compondo o seu repertório para, lá na frente, 4, 5, 6 anos, ter um desenvolvimento global que permita que a linguagem escrita seja construída. Então, a linguagem escrita é uma construção, uma evolução de todo esse processo que foi construído na primeira infância, e ele é o degrau aí mais elevado do desenvolvimento da linguagem, que precisa de todo esse arcabouço de habilidades para acontecer. E quando a Laís fala que a linguagem escrita ela não é aprendida naturalmente, ela precisa sim de uma instrução formal, isso acontece porque ela não é natural como a linguagem oral. A gente não começa a ler e escrever espontaneamente como a gente começa a falar espontaneamente. A gente precisa que alguém nos ensine. Mas na educação infantil, a gente vai estimular a criança para começar a prestar atenção nisso, a gente vai responder à curiosidade dela, mas a gente não tem essa função de alfabetizar formalmente. A gente vai levando a criança a nesse sentido, mas não de maneira formal. Então, a gente vai construindo com ela as respostas para a curiosidade dela, a gente vai estimulando, mas a gente não tem a função, enquanto educação infantil, de alfabetizar em si, nesse sentido de ensinar essa técnica, né, de relacionar o som com a letra e de formar palavra e frase, enfim. Isso vai vindo espontaneamente conforme as crianças vão demonstrando curiosidade. Né? E com a maturidade, né, Thaís? Se fosse o nosso objetivo que a criança saísse do meu castelinho com 5 anos e meio, algumas saem com 5 anos e meio para 6 anos, alfabetizadas, lendo e escrevendo, nós conseguiríamos. Sim, nós conseguiríamos. Sim. Né? Eles são uma esponja. Sim. Mas às custas do quê? Exatamente. Ficar sentado numa cadeira, né, trabalhando a grafia das letras, grafia numérica, né, formando palavras. Eles estariam alfabetizados? Sim. Mas às custas do quê? Né? O que eles perderiam com isso? As crianças de 4, 5 anos têm uma capacidade de representação incrível. Né? Teatral, musical, através do desenho, através da expressão do corpo, através da conversa, através da invenção de histórias. É a idade que eles têm a capacidade de fazer isso, de entender a proposta, né? E responder àquele estímulo. Então, é de extrema importância que a criança de 4 ou 5 anos continue a desenhar, a pintar livremente, a interpretar histórias, a inventar histórias, a dramatizar contos, porque é a hora que ela tem essa capacidade. A criança de 4, 5 anos, quando ela constrói algo, ela constrói já pensando numa história com relação àquilo. Ela tem intenção a construir. Né? Ela pensa, ela formula hipóteses, ela pesquisa. Então, se a criança de 4, 5 anos, o objetivo for aprender a ler e escrever, eles vão desprender uma energia voltada a esse tipo de comunicação e, com certeza, vão deixar outras habilidades e capacidades de lado. Né? E capacidades tão importantes quanto, né? Tão importantes quanto. Então, noção de espaço, de tempo, de ritmo, de direção. Então, quantas noções tão importantes quanto a leitura e a escrita vão ser perdidas ou vão ser deixadas de lado em função dessa linguagem escrita que vai poder... Linguagem escrita. Não sabe se relacionar. Sim. A criança não sabe se relacionar, a criança não sabe interpretar, a criança não sabe falar para os amigos, não sabe contar algo, não tem uma linguagem corporal, mas ela aprende a ler e escrever. E é isso que nós precisamos pôr na balança, porque o que a criança vai aprender na educação infantil, o que ela vai ter oportunidade de aprender, não são as mesmas oportunidades do ensino fundamental. Por mais que a escola de ensino fundamental que os pais escolham, estejam dentro da concepção dos pais, né, que seja um ótimo ensino fundamental, a criança não vai ter tempo sentada numa cadeira. A criança vai ter
mais atividades gráficas em papel. A criança vai desenvolver outras habilidades. E aquelas que é desenhar, pintar, melecar, interpretar, dramatizar, brincar, construir, isso se perde. Isso não tem jeito, se perde no ensino fundamental. Né? Então, por que a gente fazer essa criança perder antes? Tudo aquilo que ela pode raciocinar e pensar e sentir, por que fazer ela perder antes, se naturalmente, no decorrer da vida escolar, ela vai perder? Sim. Né? E não são habilidades menos importantes, não são propostas e vivências menos importantes. É a construção da identidade, é a construção de como eu me relaciono com o outro, como eu enxergo o mundo, né? Como eu vou lidar com conflito com um colega, né? O entendimento e interpretação das histórias. Né? Então, assim, nós temos... Quer falar, Dé? Pode complementar que eu vou... Não, é só para dizer, que eu queria dizer, é o seguinte, que não só essas competências não são menos importantes, como muitas delas são fundantes, né? Ou seja, a criança, quando ela, né? E aí, acho que é sobre isso que você vai falar um pouquinho aqui, né, Lá? Que tem muitas competências que são desenvolvidas com as crianças que são essenciais para uma futura alfabetização, né? Então, o que a gente faz no Castelinho é dar oportunidades para que eles desenvolvam todas as linguagens, né? E a partir daí estejam prontos para um momento de desabrochar. E a gente vê que esse desabrochar para a linguagem escrita, que tem muito a ver com o que a Thaís falou, né? Do tipo, olha, é na medida em que eles vão nos mostrando, né? E esse desabrochar acontece por volta dos 4 anos, na medida em que a criança vai se interessando por esses códigos e ela vai vendo que ela também pode interagir com eles. Códigos já conhecidos de quando eles eram pequenininhos, que eles observavam a mamãe escrevendo na agenda, né? Eles observavam a mamãe escrevendo um e-mail, ou seja, eles vão entendendo, ou respondendo à professora pelo aplicativo da escola, né? Então, eles vão percebendo que essa linguagem escrita é uma forma de comunicação. E quando eles chegam nessa fase, eles têm vontade de aprender, mas muito claro, acho que deixamos que isso não é alfabetizar. Né? Isso não é alfabetizar, que o Castelinho participa de um movimento de proteção à infância e à criança, no sentido de um respeito muito grande por esse período, é um período de aquisições importantes. Então, a Laís vai contar um pouquinho agora para vocês que propostas que as crianças vivenciam e que são essenciais para o desenvolvimento do letramento e a preparação para a alfabetização. Nessa perspectiva, a gente pode dizer que a alfabetização ela começa desde bebê. Sim. Né? Então, assim, é uma leitura, eu primeiro preciso fazer uma leitura do mundo, do que eu vejo, do que eu vivencio, do meu espaço, da minha convivência. Eu preciso fazer uma leitura do mundo antes de começar a trabalhar, a desenvolver a leitura escrita, né? A leitura e a escrita. Então, todas as propostas do meu Castelinho, elas têm um objetivo, nós temos um objetivo, que são preliminares, são importantíssimos para que a criança seja alfabetizada com qualidade. Ela entenda, ela interprete esse código, porque ela já desenvolveu certas habilidades, né, importantes para que isso aconteça. A criança que apenas decora as letras ou faz a junção de letras, muitas vezes ela não é alfabetizada, ela não consegue interpretar aquilo que ela leu, ela não consegue fazer uma leitura daquilo, ela apenas reproduz. E aí o processo contrário é muito mais demorado e difícil. Porque a partir do momento que eu consigo juntar letras e palavras porque eu entendi o código, e eu não consigo interpretar aquilo que eu escrevo, eu não consigo criar em cima daquilo, eu não consigo entender o que eu estou fazendo, o processo inverso demora. Porque aí a gente tem que voltar, ler novamente, vamos fazer um trabalho aí para você começar a entender aquilo, porque você não foi acostumado, você não desenvolveu a habilidade de ler o mundo. O que é ler o mundo? Como a gente pode ajudar as crianças a lerem o mundo? Né? Por meio das histórias. Histórias contadas com livros, histórias contadas com fantoches, histórias com
objetos, diferentes maneiras de contar histórias, as conversas relacionadas a essa história, o que você entendeu, quem eram essas personagens, o que aconteceu, né? Diferentes propostas linguísticas, parlendas, poesias. A interpretação de poesias é um recurso riquíssimo, né? As crianças, quando elas têm contato com a poesia, elas começam a perceber as rimas, o sentido de cada estrofe, né? Então, assim, tudo que a gente oferece, mesmo com leitura de imagens, leitura de imagens de histórias, ou leituras apenas de imagens, as poesias, as conversas, o que você entendeu, o que você ouviu, são preliminares, porque a criança está aprendendo, desenvolvendo a habilidade de ler o mundo, de entender aquilo que ela faz, de entender aquilo que ela vivencia, de entender as propostas, né? Músicas de diferentes estilos. Quando a criança ouve uma música e dentro de uma proposta ela é desafiada a dizer o que aquela música quer falar, interpretar a canção, ouvir o ritmo, dançar, criar em cima dessa música. Quando a música está presente de uma maneira, músicas de qualidade, de uma maneira em que a gente tem um objetivo, uma proposta para trabalhar com aquela música, ou em casa até, vocês colocam uma música, o que eu disse mesmo nessa música? O que foi falado? Nossa, mas o que aparece nessa música ou não? É leitura de mundo. A criança está desenvolvendo a habilidade de interpretar, né? Então, no meu castelinho, as histórias, as parlendas, as músicas, as observações de imagem, observação de obras de arte, descrição, né? Tudo isso faz parte do cotidiano deles, para que eles desenvolvam a habilidade de entender aquelas propostas que eles estão vivenciando. Então, é algo profundo, mas é algo profundo para que a criança desenvolva essas habilidades, né? Aprenda a interpretar aquilo que ela vivencia, o que ela lida, tá? Outra habilidade importantíssima, que faz parte do processo de alfabetização, acho que pode ser que algumas pessoas não saibam disso, é a noção de espaço. Então, quando a criança está subindo, descendo, escorregando, se balançando, engatinhando, rolando pelo chão, todas essas brincadeiras e habilidades, essas propostas de movimento, vão ajudar a criança no processo de alfabetização, porque ela vai adquirindo a noção de espaço, compreendendo o espaço que o corpo dela ocupa, o espaço ao redor, o que ela pode fazer com aquele espaço, compreendendo. Então, se a criança ela desenvolve essa noção de espaço, quanto mais livre ela fica, quanto mais atividades corporais, e quanto mais o bebê, né, quando o bebê consegue rolar, engatinhar, ficar livre no espaço, ele está desenvolvendo noções de espaço, de lateralidade, que é importantíssimo. Tem crianças que têm dificuldade na alfabetização e na escrita, realmente, porque ela não tem desenvolvido a noção de espaço. Uhum. Ela não sabe, é mais difícil para ela entender a direcionalidade da escrita, como ela vai ocupar apenas aquele espaço. Então, são habilidades corporais essenciais antes da criança passar para as atividades em folha e em papel, né? Então, ela inicia realmente essa leitura de mundo desde o momento que ela nasce, né? Desde o momento em que ela reconhece o próprio corpo, o corpo do outro, em que ela engatinha, começa a andar e os desafios corporais que ela vivencia. Então, tudo o que as crianças fazem em casa e principalmente na escola, com atividades planejadas, elas são essenciais, né, e importantes para esse processo de alfabetização. Então, quando a gente diz, o Castelinho não alfabetiza, entre aspas, o Castelinho oferece todas as oportunidades para que a criança desenvolva habilidades para que tenha uma boa alfabetização. Uma alfabetização significativa, que ela entenda realmente e seja preparada para esse processo, né? Então, crianças de 4 e 5 anos, elas vivenciam mais atividades relacionadas à linguagem escrita porque elas entendem mais, pedem mais, por isso estão começando a entender a função dessa comunicação. Mas todas essas habilidades não deixam de ser desenvolvidas, porque elas são tão importantes quanto. Okay? No Castelinho, durante o cotidiano mesmo, eles entram em contato com diferentes formas de comunicação, né? Então, além do corpo, do desenho, da dramatização, sim, conforme a resposta das crianças, nós começamos a apresentar algumas propostas de linguagem escrita, né? Para que eles entendam que é mais uma forma de comunicação,
né? É mais uma, não é a mais importante, mas é mais uma forma de comunicação. Então, sempre de maneira significativa. A gente não pega uma palavra ou o alfabeto e pede para que eles decorem ou que eles nomeiem as letras, mas aí, esse desenho é de quem? Quem é esse desenho? Nossa, mas eu não vou saber, eu tenho que escrever o seu nome. Nossa, pessoal, quantas personagens vocês estão falando que essa história aparece? Deixa eu fazer uma lista aqui, deixa eu colocar o nome dessas personagens aqui, porque são muitos, né? Eu não vou lembrar. Então, sempre de maneira significativa, eles começam a entrar em contato com esse tipo de comunicação, percebendo a utilidade, percebendo a função. Eu não vou escrever por escrever, eu não vou nomear as letras por nomear, porque minha professora está mandando. Não, eu vou porque tem um significado. A gente precisa fazer uma lista dessas personagens. A professora não vai saber qual é o meu desenho se não tiver o meu nome, né? Nossa, vamos fazer um cartaz de uma história, de uma poesia. Como que as pessoas da escola vão saber que poesia é essa, pessoal? O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer para eles saberem que poesia é essa? Escrever o nome da poesia no cartaz, por exemplo. Então, é sempre de maneira significativa, eles começam a entrar em contato. Conforme a resposta das crianças, né, conforme o interesse, a resposta, a procura por objetos de letras, por brinquedos que põem letras, a gente vai aumentando, né, essas propostas em função da resposta deles, ok? O nome, por exemplo, o nome é uma das escritas mais significativas, acompanha a criança desde o nascimento, né? Então, várias vezes eles veem a mãe colocando o nome deles nos lugares, né? Na agenda deles tem, desde o amarelo, as crianças pequenininhas têm o nome lá, como eu faço parte da minha turma. É claro que as crianças pequenininhas estão interessadas na foto, né? Apontam, mostram um amigo, mas o nome, que a identidade já está lá. Não está lá fixada, né? Então, o nome eles têm contato desde o nascimento, né? E aí, a partir de 3 para 4 anos, no vermelho, eles já começam, durante a chamada, por exemplo, durante as rodas iniciais, a identificar quem vai ser o ajudante, né? A querer saber, a comparar, olhando nas tabelas, a comparar, ai, tem essa letra no meu nome, essa no seu nome também tem. E aí nós aproveitamos, né, esse momento dessa descoberta. Peraí, não é só a foto, olha só, tem o meu nome aqui, né? Então, os azuis estão interessados na foto, mas agora tem o meu nome, a gente aproveita. E as rodas acabam ficando mais elaboradas, né? Peraí, seu nome tem uma letra igual no nome do seu amigo? Que letra é essa, será? A pessoal, o ajudante de hoje, deixa eu ver quem sorteou. Olha quantas letras tem. Quantas letras tem aqui no nome dele? E aí eles começam a nomear, a comparar, né? Dentro de uma proposta, dentro de uma roda, de maneira muito natural, durante os jogos. Ai, peraí, vamos colocar nas cadeiras, então, o nome de cada um, para a gente saber qual é. Então, assim, de maneira natural, durante as brincadeiras e jogos. A partir do laranja, as crianças, elas começam a ter um contato maior. A gente oferece materiais diversos e as crianças se mostram cada vez mais curiosas. Claro, algumas crianças mais, outras crianças menos. Então, eles começam a ter contato com diferentes tipos de letras, plástico, madeira, plastificadas. Eles têm, na sala de aula, eles têm os carômetros, eles têm as letras móveis para eles lidarem com isso. Então, eles começam a elaborar melhor. Então, eu já sei o meu nome, né? Eu já sei qual é o ajudante. Então, peraí, mas vamos dar dicas, então? O nome do ajudante começa com a letra tal, né? E aí a comparação é mais estimulada, né? E aí, dependendo da resposta das crianças, as atividades são elaboradas. Mas tão importante quanto as outras. São elaboradas em meio a todas as outras propostas que são preliminares e que são tão importantes quanto, tá? No verde, as crianças têm algumas propostas a mais, relacionadas à linguagem escrita, porque a gente começa a impor as necessidades. Então, peraí, pessoal, que poesia é essa? Quem vai me ajudar a escrever? Quem vai me ajudar a escrever? Será? A rotina. Pessoal, o que a gente tem hoje mesmo? Tem aniversário? Tem aniversário? Então, peraí, como que escreve aniversário? Vocês vão me ajudar a escrever aniversário. Sempre dentro de uma proposta, sempre no decorrer do cotidiano. Eles não param. Uma atividade para aprender a nomear as letras ou para juntar letras.
conforme a necessidade. Peraí, como é que é esse jogo aí? O jogo do lobo? Como que é? É o jogo do lobo? Então, peraí, como é que escreve lobo? Vamos colocar o nome do jogo aqui. Como é que escreve lobo? E eles levantam hipóteses sempre de maneira natural, né? Então, para eles, a linguagem escrita ela está presente no cotidiano e, naturalmente, ela envolve as propostas, né? Mas a gente não rotina, né? Que eles têm a rotina. Essa rotina com tarjas prontas, a gente utiliza no vermelho e laranja. Então, quando o laranja monta a rotina, por exemplo, algumas crianças já começam a fazer comparações. Mas o objetivo não é a nomeação de letras ou formulação, levantamento de hipóteses. O objetivo é eles se organizarem com relação à rotina. Só que, naturalmente, eles começam a comparar. Olha, na yoga tem O, no meu nome também tem O. É mesmo? Você achou uma letra igual? Mas no almoço também tem O. Então, durante propostas variadas, eles começam a fazer essas comparações. E no verde, eles já se sentem capazes, né, de ajudar a professora a montar a rotina, de colocar o nome em cartazes. Eles começam a entender a função. Essa função faz parte do cotidiano, para as pessoas saberem o que a gente quer, né, saberem qual é a proposta. É uma forma de comunicação. Então, naturalmente, acabam tendo propostas, atividades, né, mais intensificadas com letras, mas é em função da resposta das crianças. A gente não para de fazer, de oferecer a eles outras oportunidades em função da linguagem escrita, tá? Sim, e também é importante a gente lembrar que quando eles vão elaborando essas hipóteses, a gente sempre vai tentando conectar a linguagem oral com a linguagem escrita. Então, para eles entenderem que a linguagem escrita é uma outra forma da gente se comunicar e que está relacionada com a fala. Então, vai, como a Laís colocou, vamos escrever a palavra aniversário. Aniversário, aniversário, começa com qual som? Com o A, então como escreve o A? Então, a gente vai associando, né? Os nomes das crianças, as palavras que eles já conhecem, as letras que eles já sabem. Então, a gente vai buscando essa associação para fazer sentido, porque a linguagem escrita não sai do nada, ela sai desse conhecimento todo que vai sendo construído e que vai tendo relação com a fala também. Por isso, a presença do fonoaudiólogo na escola, por isso a gente sempre ajudando aí nessa relação entre a fala e a escrita, por isso a gente sempre orientando os pais com relação aos problemas de fala, que depois, mais adiante, se não forem tratados, devidamente corrigidos, vão trazer consequências também mais lá na frente. Então, todo esse cuidado aí nosso nessas construções todas, para que tudo saia da melhor forma possível, né? Da maneira mais saudável possível. Então, o estímulo, né? Quando a gente fala, quando os pais perguntam como que eu posso estimular o meu filho em casa, né? Então, como é que eu posso... Então, além de tudo isso aqui que a Laís já explicou, né? O estímulo, ele é dado na medida em que a criança pede, né? Então, acho que essa mensagem é importante deixar clara para os pais, né? Então, pode-se ter brinquedos, como a Laís falou, letrinhas, livros, histórias são essenciais, né? E muitas vezes, quando a gente vai ler uma história na escola, né, a gente pega o livro, não é um livro, é uma agenda, mas a gente pega o livro e fala, olha, aqui vou ler a história do pato, né? Então, assim, você está, de alguma maneira, trazendo para a criança essa noção e esse contato com histórias, com livros, né? Quando você vai ler um jornal e você comenta alguma coisa com uma criança de alguma coisa que você está lendo, né? E aí a criança vai entendendo, ela vai fazendo parte, e pode ser que ela demonstre curiosidade de saber mais, né? Curiosidade de entender mais como isso funciona. E daí é possível começar a incluir a criança, né? Vamos escrever um recadinho para o seu pai, né? A Laís sempre fala nas orientações com os pais, vamos sair, né? Agora a gente não pode sair, tá todo mundo em isolamento, mas vamos sair, vamos escrever um recadinho. Tudo bem que a gente tem um WhatsApp, mas assim, vamos escrever um recadinho para o seu pai deixar aqui, junto com um vaso de flores. O que a gente pode escrever para ele, hein? Como que a gente pode começar essa escrita? Né? Provavelmente a criança traga
Isso, vamos começar. Papa, né? Que mais? Então, esse um estímulo importante, mas sempre na medida em que a criança mostra. Isso. Sabe, isso é muito importante dizer, conforme a resposta da criança, porque assim, nós não temos dúvidas de que eles vão aprender a ler e escrever, né? De que eles serão alfabetizados. Nós não temos dúvida. Dentro do tempo dele, né? Dentro do tempo da criança, quando ela despertar para isso, a alfabetizada ela vai ser, né? Mas, se agora, na educação infantil, crianças com 4 e 5 anos acharem que o aprender as letras ou lidar com as letras é algo chato, ruim, vai ser difícil depois, né? Então, a gente pede para tomar muito cuidado. Então, conforme for surgindo, olha, vamos comprar um gibi na banca, você já viu o que é gibi? Olha, eu estou vendo um jornal, olha essa imagem desse jornal aqui, sabe o que está escrito? Vamos deixar um bilhetinho para o seu pai, né? Olha, dá para a gente desenhar aqui no box quando está tomando banho. Eu vou colocar uma letra aqui. Dependendo da brincadeira, né? Dependendo do cotidiano familiar, você pode introduzir algumas brincadeiras, algo de maneira divertida, né? Nós já tivemos experiências de pais que a linguagem escrita era muito importante, né? E deixar criança... Não, ele tem hora de sentar para aprender as letrinhas, tem a hora de... Não, agora vem cá, olha, tem uma atividade da escola aqui que está pedindo para escrever o nome dele. Senta aqui, escreve. Se for algo que agora não for tão bacana, que agora for forçado, né, ele pode levar isso para a época de alfabetização formal, né? Então precisa ser muito natural, não está com vontade, não quer, não forçar, né? Mas a gente pode transformar esse processo da descoberta das letras, da função, da comunicação da escrita em algo divertido realmente, né? Dependendo da estratégia, de como a gente lida com isso, a gente pode transformar em algo divertido, porque alfabetizados, pessoal, eles vão ser, né? A gente tem certeza disso, né? Eles vão adquirir essa habilidade, porém a maneira, então assim, se a criança está interessada, né? Ler muitas histórias, nomear para ela, olha esse livro, começa com um pato, acho que o que você acha que é aqui? História do quê? A história de um pato, eu também acho que é escrito pato aqui, a criança vai ter visto a imagem do pato, né? E dependendo do modo como o adulto lida com isso, tá escrito pato aqui mesmo, acho que é uma história de pato. Vamos ver, vem cá, olha o que está escrito aqui, né? Brinquedos de letras, jornal, gibi, são alguns recursos que podem estar disponíveis para a criança, né? Porque é importante que a criança tenha a oportunidade de ter contato com esse tipo de material, né? Então, a gente é um equilíbrio, é a medida. Então, se a criança não demonstra interesse, pode ser que é porque ela não tenha contato. Ela não teve contato com esse tipo de comunicação para demonstrar interesse. Ela não tem letras em casa, a família não tem o hábito de contar histórias, ela não tem gibi, ela não é, né? Então, ela também não demonstrou interesse. Então, ela ter a oportunidade de lidar com esse tipo de recurso, revistas, gibi, histórias, letras, pode ser que ela responda de uma maneira diferente. Agora, tem crianças que têm letras, gibis, enfim, e ainda não estão interessadas por esse tipo de comunicação. Então, é esse equilíbrio de estar disponível, né, de oferecer recursos, mas sem forçar, né? Porque, realmente, tem crianças que despertam, tem crianças que não despertam nessa fase da educação infantil. E sempre de maneira contextualizada, né? Então, a Laís colocou aqui também sobre a reflexão sobre o fonema e a sua representação escrita. Fonema é o som da letra. Então, talvez alguns pais estejam acompanhando as vivências, principalmente do Verde, e estejam vendo as professoras, por exemplo, vai escrever a palavra pato, aí elas querem que as crianças ajudem. Então, elas começam a fazer o som, e aí elas fazem... E aí os pais podem ficar pensando, mas por que ela está fazendo isso? O nome da letra é P, por que ela está fazendo P? Ela está fazendo porque esse é o som, porque a letra tem um nome, mas a letra também tem um som. Então a letra chama P, mas o som dela é P. E se a gente fizer o P, vai ficar mais fácil da criança associar com a letra P. E se a gente falar P, ela pode achar que é o P e o E junto, porque P e E formam P. Então é por isso que a gente sempre busca
isolar o fonema, fazer o fonema isolado para a criança associar melhor com a letra, fica mais fácil assim. Então, pais, não se assustem quando vocês virem as professoras fazendo esse tipo de intervenção, porque isso é super natural. É assim mesmo, fica mais fácil de associar o som, que é o fonema, o som da letra, com a representação escrita, que é a letra em si. Outra habilidade importantíssima antes da alfabetização formal, o desenvolvimento da coordenação motora manual, né? Então, todas as propostas relacionadas à coordenação motora, desde rasgar, desde os pequenininhos, rasgar, pintar, desenhar, lidar com rabiscadores mais grossos, com rabiscadores mais finos, né? Desenho, colagem, uso da cola, uma habilidade importantíssima. Parece fácil, dificílima, né? Uma habilidade a ser desenvolvida, o uso da cola, a quantidade, né? Como eu vou lidar com aquele tubo, né? Como eu vou mensurar isso, enfim, pinturas em diferentes controle, planos. Né? Controle manual. Importantíssimo, modelagem, né? Uma coisa é você mexer com a massinha, sentir a textura, uma coisa é você desenvolver a habilidade de modelar. As crianças, a partir de 3 anos, já começam a ter recorte a dedo, depois recorte com a tesoura. A habilidade também que a criança desenvolve não é de uma maneira fácil, né? O recorte com a tesoura, amassar os movimentos de pinça, alinhar as perfurações. Então, são muitas estratégias e propostas que são essenciais que eles desenvolvam no cotidiano, no geral, no cotidiano da educação infantil, antes de desenhar as letras. Né? Então, assim, é muito mais importante que uma criança de educação infantil ela lide com esses tipos de recursos e estratégias para desenvolver corporalmente, principalmente a coordenação motora manual, é muito mais importante esse tipo de proposta do que a criança desenhar as letras, né? Porque ela precisa desenvolver todas essas habilidades para que seja mais fácil, mais tranquilo para ela quando ela for escrever tanto as letras bastão como a cursiva, né? Ela vai desprender uma energia menor se ela tiver essas habilidades desenvolvidas. E essas habilidades desenvolvidas no decorrer da educação infantil é que ela desenvolve. Tá? Então, você imagina crianças na idade pré-escolar, na idade de 4, 5 anos da educação infantil, né, voltada com a sua energia, voltada para aprender as letras e traçar as letras, e escrever as letras e ler, o quanto ela está perdendo se ela não tem a oportunidade de desenvolver essas habilidades. Essas habilidades são muito mais importantes para ela nessa fase. Sim, e ainda pensando na coordenação motora, primeiro a gente faz a apreensão palmar e aí a gente vai desenvolvendo a apreensão até que a gente consiga pegar no instrumento de escrita, lápis, caneta, com esses 3 dedos. Isso não acontece de uma hora para outra, isso vem com todo esse exercício da motricidade geral e fina que a gente trabalha tanto na educação infantil. Então, até esse movimento tão delicado vem depois de todo esse trabalho, né? Às vezes os pais têm dúvidas, né? Olha, meu filho não pega, né? Não pega assim, né? No lápis, ele pega assim, mas é um processo, né? Exato, de desenvolvimento, que vem a partir de tudo isso, de rasgar, de modelar, de lidar com a tinta, da meleca, vem a partir de tudo isso, né? Sim, agora, se a criança não pega assim, né? É uma das dúvidas dos pais, podemos corrigir? Podemos ensinar? Existem estratégias para isso? Já que a gente está falando de coordenação motora, acho que é importante a gente, né, conversar para os pais, né? Como que eles fazem se o filho ainda não desenvolveu isso, mas ele já pega, ele já segura no lápis, ele desenha, ele tenta escrever, mas ele ainda não tem esse movimento aqui, essa apreensão. Coordenação, a partir de 4, 5 anos, de maneira construtiva, a gente já pode corrigir e pontuar. Por quê? Porque senão depois é muito mais difícil a criança pegar. Tem adultos que pegam errado. Sim. Até depois de adultos, porque é muito mais difícil você corrigir. Então, é claro, a criança de 2, 3 anos está explorando, pega assim para rabiscar, explorar. O nosso papel é oferecer propostas para que ela desenvolva esse movimento. Então, propostas de pinça,
de rasgar, de amassar, de colar, de pegar objetos pequenos na mão, de caixa surpresa, de cama de gato, para que ela aos poucos desenvolva. A criança de 4 e 5 anos, de maneira construtiva, a gente pode pontuar, além de oferecer as propostas para que ela consiga desenvolver. Né? Então, movimento de pinça, alinhavo, perfuração, atividades em linha, recorte em espaços reduzidos, enfim. Mas pontuar de maneira construtiva. Então, olha, você está segurando assim. Vamos testar, ver se não é mais fácil você escrever se você segurar assim, né? Pontua, mostra, não vai ser uma, não vai ser 2 vezes, né? Não é rapidamente, mas se você pontuar, nós, no Castelinho, algumas vezes em verde, nós utilizamos a borrachinha. Tem uma borracha triangular no lápis, que é mais fácil. A criança não tem como ela segurar errado se o lápis estiver com aquela borracha. Então, se é uma criança que está difícil para ela segurar da maneira correta, além do trabalho e do apontamento da professora, a gente utiliza a borrachinha, porque aí automaticamente ela vai ter que segurar corretamente. Mas a partir de 4 anos a gente tem que ter um olhar para isso, sim, da maneira correta de segurar. Legal, lá. Bom, as crianças, nós acreditamos no Castelinho que as crianças são cientistas, né? Eles aprendem por meio da experiência, da tentativa, na medida em que eles podem observar as consequências das ações, daquilo que eles fazem, os efeitos das próprias ações, né? Então, no desenvolvimento da linguagem escrita, isso não poderia ser diferente, né? Nós trabalhamos, sim, com levantamento de hipóteses, né? Assim como a gente trabalha com levantamento de hipóteses com materiais não estruturados, nas experiências científicas, né? Na linguagem escrita, é a mesma coisa, né? Então, a ideia é que as crianças possam construir hipóteses, né, de forma individual, de forma coletiva, né, durante o cotidiano e sempre, né, lá, vinculados aos temas que eles estão trabalhando, porque aí a vontade de interagir, né, com essas palavras. Sempre de maneira significativa. Se o contexto do momento, o nome é a escrita mais significativa, vamos utilizar o nome. Se uma história chamou muita atenção das crianças, vamos aproveitar que chamou muita atenção das crianças para levantar hipóteses com relação às personagens ou palavras da história. Né? Então, é no cotidiano conforme aquilo que eles demonstram mais interesse. Né? A partir de laranja, mais verde, a gente tem uma estratégia também no meu Castelinho, que a gente chama de construção coletiva e cópia construtiva. O que é isso? Algumas palavras-chave que partem desses contextos, desses temas, são eleitas para que as crianças construam juntas. Então, eu vou dar um exemplo. A professora contou a história do lobo. Pessoal, qual era mesmo a personagem principal? Ah, era o lobo. Ah, era o lobo. Então, deixa eu escrever aqui, na lousa, onde for. Lobo. Como escreve lobo? Como que é? Né? E eles começam a levantar hipóteses. Muitas vezes, nós temos em todas as turmas crianças que vão falar mais, vão falar primeiro, né? Então, tenho. Tenho na palavra lobo. Mas aí fica obo. Vai ficar lô, hein, pessoal? Qual a letra que a gente utiliza? Então, tem aquelas crianças que falam mais, que levantam mais hipóteses, mas numa proposta dessa, todas estão construindo juntas. Então, aquelas que falam e aquelas que não falam. Porque, de alguma maneira, elas estão participando daquilo. Né? Elas estão olhando, participando desse levantamento de hipóteses. Quando o outro fala, está raciocinando. Que letra é essa? É O. A professora falou que tem uma antes. Qual será que é? Aí alguém fala, é L. Ele está raciocinando junto. Por mais que ele não fale, que ele ainda não se sinta seguro para levantar essa hipótese. Então, é por isso que a gente chama de construção coletiva, que, de alguma maneira, todas as crianças do grupo participam. Né? Sejam prestando atenção, sejam internalizando, sejam oferecendo hipóteses, enfim. Algumas vezes, depois desse levantamento de hipóteses coletivo, a gente faz a cópia construtiva. Por quê? Porque quando a criança participou de alguma maneira daquela construção e ela copia aquela construção coletiva, ela sente que ela pode escrever. Né? Ela sente que ela consegue escrever e ela se sente muito importante. Isso é a chave para a autoestima do que você consegue, você é capaz.
Então, ela não está copiando porque a professora fez saber que palavra é aquela, se é porque a professora mandou copiar, nada disso. Ela está copiando algo construído pelo grupo. Então, aquela escrita faz parte dela, porque ela participou da história, da elaboração, do levantamento de hipóteses. De alguma maneira, ela participou. E quando ela copia aquela palavra, ela se sente importante, né? Que ela é capaz de escrever. Isso é um estímulo para ela participar de outros levantamentos de hipóteses. Então, muitas vezes, no meio ali de algumas atividades gráficas, os pais ouvem uma palavra lá, os pais veem uma palavra correta. Ah, ele copiou isso daqui. Peraí, ele não só copiou, ele participou desse levantamento. De alguma maneira, ele estava ali presente no que foi construído coletivamente. E quando ele copia, ele sente que ele tem poder, que ele tem a capacidade de copiar. Ainda mais porque ele copiou correto. Imagina a satisfação de saber, eu que escrevi isso. Fui eu. E, de alguma maneira, ele participou. Então, é uma das estratégias que nós utilizamos, né, no decorrer dessas atividades contextualizadas, enfim. E essas construções, né, lá, elas podem acontecer desde essa forma, né, em que as crianças pensam e elas relacionam com o som e a professora desafiando e escrevendo as hipóteses na lousa, como ela pode também acontecer de outras maneiras. Então, outras maneiras são letras móveis, por exemplo, né? Então, assim, letrinhas móveis, isso pode ser em grupos, no grupo todo, pequenos grupos, duplas, né? Olha, vamos pensar... Isso, escolham, cada dupla vai escolher um personagem da história. Olha, vocês podem, aqui vocês vão pensar, como será que a gente escreve o nome desse personagem, né? Então, as crianças juntas, em dupla, elas vão lá tentar. Isso é muito rico, né? Porque, assim, não só a criança está participando, mas ela está ali num momento de interação com uma outra criança, que às vezes tem hipóteses semelhantes e às vezes tem hipóteses divergentes, mas é um trabalho em dupla, né? Então é muito rico todo esse processo de construção e é lindo de ver quando uma criança fala, não, eu acho que é essa, eu acho que é essa. Ou então uma criança põe um monte de letra, né? E daí elas colocam um monte de letra, e aí a professora muitas vezes chega para tentar entender aquela hipótese, né? Então, vamos supor, elefante, né? Tem um monte de letra, mas, nossa... Quantas letras vocês colocaram aqui? Por que vocês colocaram tantas letras? Né? Porque quando a gente trabalha com levantamento de hipóteses, é importante que a gente entenda por quê, qual foi a lógica da criança. Né? E muitas vezes vem uma resposta, tem que ser grande o nome, porque o elefante é grande. Né? Então é lindo de ver as hipóteses que as crianças têm quando elas começam a interagir com essa linguagem. Normalmente, nessa fase, em que eles estão escrevendo, colocando muitas letras, descobrindo, enfim, é quando eles começam a procurar mais pelos objetos e brinquedos relacionados a isso. Então, esses brinquedos de associação, né, que tem o desenho, muitas vezes é o desenho e a escrita, ou o desenho, a escrita e a primeira letra. Então, eles começam, é natural a gente ver na escola, eles procurarem por esse tipo. Nos momentos livres, nos momentos que eles podem escolher o jogo. Muitas vezes a gente vê as crianças de laranja e verde, quando é livre, eles pegando as plaquinhas de rotina, ou pegando o nome dos amigos e imitando a professora a fazer na lousa, né? Ou eles pegando jogos de associação de letras, ou escolhendo as letras móveis, né? Para se divertir mesmo, todo mundo ri o que eles estão tentando escrever. Então, é algo natural, que a gente deixa eles à vontade para lidarem com esse tipo de comunicação. Sim. Bom, nesse processo, né, quando a gente fala em levantamento de hipóteses, né, em qualquer área, em qualquer idade, né, a gente está sujeito aos erros, né, porque a gente está trabalhando com tentativa e erro. E a gente, no Meu Castelinho, acredita muito, muito nesse processo de experiência, em que a criança ela vai aprendendo a partir da própria ação. Né? Então, o bebezinho, o pequenininho também, quando ele está ali brincando com material não estruturado, ele vai ver se aquela peça encaixa ali, se não encaixa, que possibilidades ele tem, e ele tem muitos momentos de erros e acertos. Ele vai tentando descobrir que possibilidades ele tem, né? A relação da criança com o próprio corpo. Será que meu corpo cabe aqui? Não cabe? Então, assim, a gente acredita muito nessa experiência, e não poderia ser diferente
com o desenvolvimento da linguagem, né, escrita. Então, é natural que as crianças cometam erros, e isso preocupa muito os pais, né? Nossa, ele escreveu errado, o que eu faço? Eu posso corrigir ou não posso? Vai traumatizar, né, se eu corrigir? Então, a gente vai... Esses erros, eles são naturais. No meu castelinho, eles são tratados de maneira muito naturais, né? Porque a gente acredita que isso é natural, o erro é natural, e que o erro é necessário para o processo de aprendizagem, né? Então, a gente nunca fala, olha, isso está errado. Não, não é assim, né? Ao contrário, a gente acredita que nós precisamos valorizar as conquistas, que a partir da valorização das conquistas, as crianças vão percebendo os caminhos que elas têm, assim como o bebê, que pega uma peça na outra e tenta encaixar, e não tem... Quando ele consegue encaixar, que ele olha para a educadora fala, conseguiu. Então, assim, a gente está valorizando a conquista. E quando ele não consegue, que ele está tentando, a educadora está ali do lado dele, amparando, apoiando, né? Mas não dizendo, não é aí, põe aqui, né? Então, essa é a nossa linha, né? A gente nunca vai dizer para a criança, não faça isso, mas a gente sempre vai valorizar a conquista da criança e fazer depois o que falta para complementar essa conquista, né? Então, é mais ou menos assim que acontece. A criança, ela vai sendo estimulada. Então, se ela escreve uma letra, por exemplo, uma palavra, uma letra errada, a gente vai pontuar que, olha, você já conseguiu, né? Então, a criança, vamos supor, ela escreve casa com Z, né? Vamos pegar um exemplo que é super normal, né? Afinal, casa, casa tem um S que tem som de Z, né? Então, assim, a nossa língua, né, é uma língua muito complexa, né? Então, assim, natural a criança colocar o casa. E daí? Daí, o que a gente faz, né? Escreveu casa com Z, o que eu faço? Então, a gente olha, a gente valoriza o que a criança já conseguiu fazer. Muito bem! Você conseguiu! Olha, você é com C, tem o A, fica K, tem o S e o A. O S e o A tem o mesmo som do Z e do A. Mas essa letrinha aqui é S e não é Z. Então, a gente primeiro valoriza e daí a gente pontua o que a criança precisa modificar ou acrescentar para que ela tenha uma conquista completa. Mas a gente vai mostrando isso para ela, né, Lá? Explica um pouquinho qual que é a diferença da abordagem de laranja para verde. Porque, assim, a gente está falando de laranja são crianças de 4 anos, e verde são crianças de 5 anos. Então, as crianças começam com levantamento de hipóteses lá no laranja, que é um momento que eles já estão curiosos, eles querem saber como as coisas... Como se escreve, né, as coisas. No laranja, Dé, eles estão aprendendo a lidar com isso. Né? Era algo que os adultos mais usavam, agora eu tenho mais recursos aqui, mais propostas que envolvem algumas vezes a linguagem escrita. Então, assim, eles estão aprendendo a lidar com isso. Então, o erro ele é pontuado, mesmo de maneira construtiva, dependendo do contexto. Então, se a criança está montando as letras, vai falar, eu montei logo, tá certo. Se a criança está te perguntando, está perguntando para você, tá certo, eu escrevi certo. Você fala, olha, você já utilizou muitas letras, essa letra aqui é certa, mas para escrever logo, são essas aqui. Se a criança procura, né? A gente não fica pontuando. Então, se ela está brincando com as letras, se ela está dizendo que ela escreveu aquilo, sem te perguntar, sem procurar por você, a gente não fica o tempo todo pontuando. Não, mas não é assim que... Não. A gente deixa ela lidar com esse tipo de comunicação, né? A não ser que ela pergunte, ou dependendo do contexto. Lobo é com M, né? Lobo é com E. Não, lobo não é com M. Vamos pensar. Com que letras será que é lo? Se eu colocar M, fica mo. Fica mo. Aí sim, quando a criança procura, ela quer saber, ela pergunta. Se ela está brincando, interagindo com aquilo, não. Tá? Às vezes as crianças chamam e falam assim, elas colocam várias letras, uma nada a ver com a outra, parece que elas fazem ali um mosaico, né? Várias letras, e elas chamam, né, o adulto e falam, olha o que eu escrevi, né, Lá? É super normal, né? E elas lembram. Era muito natural quando eu era professora de laranja, e a gente começou a lidar com as letras, né? O primeiro processo do meu laranja, eu lembro que era, eles não conseguiam diferenciar as letras dos números.
Então, a gente fazia brincadeiras para eles diferenciarem, porque para eles é tudo uma imagem muito parecida, né? Então, quando eles descobriram a diferença, eles pegavam tudo e separavam rápido. Sempre que eles tinham oportunidade, eles separavam que era número das letras. E aí eles pegavam só as letras, os números não, só as letras e colocavam muitas. E aí, dentro do contexto da minha turma, né, eles perguntavam, o que eu escrevi? E quando eu falava, o que você escreveu? Aí todo mundo ria, aí era uma festa. Então, assim, dependendo do contexto, né, algumas vezes é, o que você tentou escrever? Não, fala o que eu escrevi, porque ele sabe que ele não pensou com relação àquela escrita, né? Então, algumas vezes é, o que você tentou escrever? O que você escreveu? Ah, não, fala você, o que eu escrevi? Tipo, eu só quero experimentar. Eu quero experimentar que se eu colocar um monte de letra uma do lado da outra, se eu escrever alguma coisa. Então, dependendo do contexto, a gente diz, não, tá escrito... Não, olha, agora se ele pergunta, é com M e não é com M, você pode pontuar de maneira tranquila e natural, né? Porque no laranja, eles estão querendo explorar, lidar com esse tipo de comunicação. Então, qualquer apontamento, dependendo da situação e da proposta, né, pode desestimular. Aí eu não consigo mesmo escrever, né? Então, depende muito, a gente precisa avaliar muito em que momento corrigir, né? No verde, a correção já acontece com mais frequência, né? Porque eles precisam começar a pensar, eles não podem se acomodar. Eles já lidaram com as letras, já entenderam como funciona, qual é a função daquele tipo de comunicação, que se eu juntar letras, formar palavras, eles já entenderam. Eles exploraram o vermelho e laranja inteiro. Eles já entenderam, né? Qual é? Só que eles não podem se acomodar. Se eles estão tentando escrever uma palavra, eles precisam minimamente raciocinar com relação àquela palavra. Então, o erro, ele é pontuado. Né? Olha, nossa, você escreveu lobo, muito bem, você já usou essa letra, parabéns. Mas, ó, aqui tá faltando uma, vamos pensar junto? Qual é? Então, a gente valoriza muito o que a criança já conseguiu, mas não deixa de pontuar onde ela precisa pensar, né? Então, a não ser que seja um caso específico, que a criança esteja aprendendo a lidar agora, que a criança fique muito frustrada quando é pontuado, mas no verde já é importante pontuar. Tanto para que eles aprendam que o erro é natural. É natural, a gente está aprendendo. E é natural, e eu preciso do outro, muitas vezes, para me ajudar. Porque se, nas crianças de 5 anos, nos momentos em que essas propostas são oferecidas, se sempre está tudo muito certo, não, você acertou tudo, não, tá ótimo, você conseguiu, tá ótimo, né? Quando ele passa para o ensino fundamental, que não vai ter essa postura, ele vai sofrer muito mais, vai estranhar muito mais. Peraí, eu sabia escrever, estava tudo certo, agora, quando eu vim para cá, opa, eu não consigo escrever, tá tudo errado, né? Então, assim, a gente precisa, de maneira natural, tranquila, acolhedora, mostrar que o erro é natural, e que a professora erra, e que eles também erram, e que a correção é natural, e tudo bem, né? Mas não dizer que sempre está tudo certo e deixar de corrigir. Porque essa vivência do errado é muito importante também. Mas quando as crianças iniciam esse processo, falem para mim, quem já vivenciou isso? Quando eles iniciam esse processo, das primeiras palavras, dos primeiros números, das primeiras hipóteses, a sensação dos pais, eu me coloco nisso, porque eu sou mãe, né, também, a sensação dos pais e a sensação dos educadores é indescritível. Né? Realmente, é um ritual realmente de autonomia, de passagem, de que eu estou descobrindo como lidar com esse tipo de comunicação, né? E aí realmente é um marco, né? Uma nova etapa aí da vida da criança, tá? Realmente é um envolvimento com o poder. Eu posso escrever, né? Era algo do adulto, era algo de uma outra pessoa, mas eu sou capaz de escrever, eu sou capaz de lidar com esse tipo de comunicação, né? Mesmo de maneira exploratória, com as primeiras marcas gráficas, enfim, eu sou capaz, isso é o mais importante, a criança se sentir capaz e interessada nesse tipo de comunicação, tá? E nesse processo exploratório de levantamento de hipóteses, a criança passa por fases. Nem todas as crianças passam por todas as fases. Cada uma lida com esse tipo de comunicação de uma maneira diferente. Né? Então, alguns pais se assustam, falam, nossa, ele só usa as letras do nome,
Aí ele coloca muitas letras. Aí quando é algo pequeno, ele põe uma letra só. Aí ele utiliza só uma letra para representar cada palavra. Tudo isso é natural, né? Eles misturarem letras com números é natural. Gente, é praticamente a mesma coisa. Se vocês olharem lá o formato, pensa que nós conseguimos distinguir, mas é muito natural. Então, eles misturam letras com numerais. Algumas crianças sim, outras não. Às vezes, misturam letras e numerais com desenhos. Né? Quando eles pensam em algo, o desenho aparece. Eles repetem várias vezes as letras conhecidas, principalmente as letras do nome. Então, aparecem as letras do nome repetidamente para escrever, é natural. Ora, eles colocam uma letra para representar uma sílaba. Ora, eles utilizam muitas letras, né? Porque tem algumas crianças que acreditam que isso que a André falou do elefante. Tem crianças que acreditam que quanto mais letras ela colocar, letras que ela conhece, que ela já sabe traçar, mais certa a palavra vai estar. Né? E tem crianças que relacionam o tamanho do objeto que ela quer representar graficamente com o número de letras que ela tem que pôr. Né? Então, assim, tudo isso é natural. É um processo e é lindo. É lindo da gente ver. Às vezes os pais perguntam assim, essa exploração. Nós mandamos as letrinhas móveis para casa, né? Então, às vezes os pais perguntam, como é que eu uso essas letrinhas, né? Quando a criança vai levantar uma hipótese, vai precisar escrever alguma coisa, a gente propõe que elas escrevam com as letras móveis ou a gente propõe que elas escrevam com o lápis ou com a caneta, né? Então, normalmente, a gente fala para variar as estratégias, né? Lá na escola, elas escrevem ora com as letrinhas, ora com as canetas, ora mistura a letrinha e completa com a caneta. Enfim, a ideia é que a criança possa ter várias oportunidades para poder explorar. E aí, nesse processo exploratório, é muito natural que surja o espelhamento. Né? A Thaís vai explicar um pouquinho para a gente. É natural, tem muitos pais preocupados com o espelhamento, né? Mas é algo muito natural, faz parte desse processo exploratório, né, Thaís? Quer falar um pouquinho? Sim, faz parte do processo. E a gente tem que pensar que as crianças estão lidando com essa noção aí de linguagem escrita dentro de uma construção, como a gente vem falando até aqui. E o cérebro delas está em evolução também. E quando a gente nasce, a gente não tem ainda a capacidade de ler e escrever, nem de falar. A gente começa a falar mais ou menos por volta de 1 ano, e o nosso cérebro vai construindo a nossa linguagem oral. Como a Laís colocou muito bem, a gente vai tendo as experiências de mundo, isso vão compondo o nosso repertório, e a gente primeiro aprende a ver o mundo, não só a pegar as informações do mundo, mas a ver mesmo com os nossos olhos. Nosso cérebro tem a capacidade de enxergar o que existe no mundo. E pode passar o próximo slide lá, por favor? E quando a gente está enxergando o mundo, tanto faz o posicionamento que o objeto tem no espaço. Ele vai ser o mesmo objeto. Então, aqui a gente tem uma árvore em 4 posições diferentes e ele é o mesmo objeto. Então, quando a gente vê o mundo, os nossos olhos aprenderam, a gente está aprendendo aí na primeira infância, que tanto faz o lugar que o objeto ocupe no espaço, ele é o mesmo objeto. Mas para as letras, pode passar lá, por favor? Mas para as letras isso não acontece. Se a gente muda o posicionamento da letra no espaço, a gente muda o significado da letra. É por isso que as crianças, no início do processo de alfabetização, espelham, porque o cérebro delas está acostumado a ver o mundo, não está acostumado a ver a letra. E a gente vai precisar de um processo de adaptação desse cérebro para que ele consiga fazer isso. Então, no início do processo, é esperado que haja o espelhamento, que as crianças escrevam com as letras na posição diferente. É por isso que a gente começa a usar não as letras minúsculas, mas as letras maiúsculas em bastão, porque diminui a possibilidade desse espelhamento, diminui, não vai restringir total essa possibilidade e tudo bem espelhar. E é isso que a Lá falou sobre o erro construtivo. Então, colocou numa posição diferente, a gente pode mostrar para a criança, olha, você escreveu assim, mas também tem essa possibilidade. E aí mostra o jeito convencional para a criança ir gravando visualmente a forma convencional também, sem exigir dela nesse momento, mas apresentando que existe uma outra forma, que é a forma socialmente aceita. Então, em casa, pessoal, como que vocês podem auxiliar em casa de maneira natural, tranquila?
se vocês contarem histórias, a leitura de histórias, de poesias, a observação de imagens, a descrição daquilo que se vê, né? Todos esses tipos de estímulos, de contato próximo de vocês com os filhos de vocês, vão auxiliar na alfabetização, né? Às vezes um tempo para uma conversa que exija, né, que estimule uma interpretação. O que você viu aqui? Olha essa imagem que eu tenho aqui. O que você acha que é? E essa história? O que aconteceu com tal personagem? Né? Olha essa música, vamos ouvir juntos essa música? O que essa música fala? O que ela diz? Né? Valorizar muito os processos da linguagem descritiva, com a linguagem descritiva. O que é a linguagem descritiva? A gente descreve para a criança aquilo que nós estamos vendo. Né? Então, se ela está num processo, uma tarefa de casa, ou brincando com as letras, ou qualquer proposta que a criança esteja fazendo em casa, a gente utilizar uma linguagem, perceba que você consegue pensar no som das letras. Eu percebo que você já está conseguindo perceber, né? Olha, que apareceu o A, né? Apareceu o A na sua escrita. E realmente tem o A nessa palavra. Então, naturalmente, durante as tarefas, durante a leitura de uma história, durante o desenho, olha, eu percebo que você já está colocando um nome no seu desenho, né? E olha, eu percebo que você já usou muitas letras do seu nome. Então, assim, estimular de maneira natural no decorrer do processo, né? A turma de verde, principalmente, valorizar muito os acertos, né? E mostrar que vocês estão ali próximos para ajudar a conhecer outras. Mas vocês não precisam, o que a gente quer dizer para vocês é que vocês não precisam elaborar propostas para que isso aconteça. Vocês não precisam pensar em comprar materiais ou sentar com a criança para que a criança aprenda a ler e escrever. Não é isso. Vocês já vão estar ajudando, né? Se vocês estiverem acompanhando, se vocês tiverem 10 minutos para contar uma história, para ouvir uma canção junto, aproveitar, né, esse tempo juntos, aproveitar o pouco tempo, ou muito tempo que vocês têm, para de maneira natural vocês estimularem. Né? Não precisam se preocupar com isso, porque isso vai acontecer. Se vocês incentivarem e tiverem esse contato com as crianças no decorrer de outras propostas, de outras brincadeiras, vocês já vão estar auxiliando. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada pela participação do pessoal em casa. Boa noite, até a nossa próxima roda. Olha, Boa gente, noite. muito obrigada. Obrigada a todos. Esse vídeo vai ficar disponível para os pais. E se os pais tiverem qualquer dúvida, os pais que não participaram, tiverem qualquer dúvida, podem escrever para a gente nas 3 agendas. Então, a Laís responde por coordenação pedagógica, a Thaís responde por fono, agenda da fono, e eu respondo por agenda da orientação educacional no app da escola. Tá bom? Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Espero que tenha ajudado, que tenha sido produtivo. Até a próxima. Boa noite, gente. Obrigada pela parceria. Até mais.